A graça e a paz, meus irmãos. Livro de Números, capítulo 7, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. Ofereça ao Senhor o melhor, com alegria e disposição. Queridos irmãos, após a organização do povo, a consagração e a bênção sacerdotal, agora vemos algo muito significativo: a dedicação do altar. O tabernáculo já estava erguido, o culto já estava estabelecido, mas agora os líderes das tribos trazem ofertas voluntárias para o serviço da casa de Deus. Note que essas ofertas não eram uma obrigação, na verdade, era uma resposta de gratidão ao Senhor. Meus irmãos, Deus, obviamente, não precisava daqueles bens, mas quis provar o coração do povo para que demonstrassem publicamente a sua disposição. Isso nos ensina que a vida com Deus não é apenas uma vida de receber bênçãos, é também uma vida de oferecer, de ofertar ao Senhor com alegria. Nesse início de capítulo, nós podemos aprender 3 princípios sobre ofertas que agradam ao Senhor. E o primeiro princípio que nós podemos aprender sobre ofertas que agradam ao Senhor são ofertas feitas com disposição voluntária. No versículo 2 e 3, o texto diz: Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Perceba aqui, meus irmãos, que os líderes trouxeram suas ofertas espontaneamente. Deus não ordenou previamente aquela contribuição de uma forma específica. Foi uma iniciativa do coração daqueles príncipes. Isso ecoa um princípio constante nas Sagradas Escrituras. Deus se agrada de uma entrega voluntária. A aliança que Deus tem conosco é uma resposta na qual ele deseja não apenas uma obediência externa, mas uma resposta interior, uma entrega voluntária do nosso coração. Quando falamos de oferta hoje, não estamos apenas nos restringindo a dinheiro. Estamos falando de tempo, de dons, de serviço, de disposição. Servir sem alegria, meus irmãos, revela ainda um coração que não compreendeu plenamente a graça do Senhor. E quando falamos em ofertar, é separar um tempo para dedicar ao Senhor, é usar os nossos dons dados por Deus para a edificação do Senhor, para o serviço, é estar à disposição do Senhor. Deus não nos busca, meus irmãos, de uma forma a causar em nós constrangimento. Pelo contrário, ele busca gratidão. Homens que, por receberem, perceberem a graça do Senhor, entregam ao Senhor as suas ofertas, seja dinheiro, seja tempo, seja dons, seja serviço, seja disposição com gratidão. Mas o texto também nos mostra que Deus distribui responsabilidades de formas diferentes. E nós precisamos aceitar o lugar que Deus nos confiou. Portanto, o segundo princípio que nós podemos aprender sobre como ofertar o melhor ao Senhor é crer e acreditar que o lugar que Deus nos colocou, possamos desenvolver o nosso papel. Entre os versículos 4 e 9, o texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Receba-os
deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os dará aos levitas, cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. Perceba aqui, meus irmãos, que Moisés distribui os carros e os bois conforme a necessidade e conforme o serviço. Por vez, no versículo 9, fica claro que os coatitas não receberam carros e muito menos bois. Por quê? Porque a sua função era carregar os objetos sagrados sobre os ombros. Isso é profundamente significativo para nós. Fica evidente de que nem todo serviço é igual, mas todo serviço é importante. Meus irmãos, Deus distribuiu diversos encargos, não de forma aleatória, dizendo você vai ser um cantor, você vai ser um baterista, você vai ser um pregador, mas segundo a sua perfeita sabedoria. Muitos hoje sofrem porque desejam o papel do outro. Às vezes estão buscando visibilidade, reconhecimento, querem um lugar para serem mais aparentes, mas Deus distribuiu funções conforme o seu propósito. Carregar nos ombros não era algo inferior, era uma honra. O problema, meu irmão, não é a função que você desempenha. O problema é o coração não aceitar a designação do Senhor para tal função. Portanto, uma das formas de oferecermos ao Senhor o nosso melhor é servir com disposição, com contentamento e confiar naquilo que o Senhor nos colocou para ser desempenhado. Por fim, vemos que Deus recebe aquilo que é entregue para a sua glória. E o terceiro princípio que nós podemos aprender sobre como oferecer o melhor ao Senhor é de que devemos entregar ao Senhor aquilo que sustenta o culto e a adoração ao Senhor. Os versículos 10 e 11 terminam dizendo: ofereçam os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentam a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. Note, meus irmãos, que as ofertas foram para a dedicação do altar, o centro da adoração. Isso nos ensina que nossas contribuições devem fortalecer aquilo que promove a glória de Deus. Se você está sendo um dizimista apenas para ser colocado como o dizimista mais fiel, que tem o dízimo mais alto da sua igreja, você está equivocado sobre a verdadeira adoração. As nossas ofertas devem glorificar, promover a glória de Deus. Se você é um cantor, um pregador, ou até mesmo um receptor, e está fazendo isso para se promover, você está equivocado sobre o servir ao Senhor. Calvino escreve que tudo que é oferecido a Deus deve ter como finalidade a manutenção do verdadeiro culto. E aqui nos cabe uma pergunta importante: o quanto estamos investindo naquilo que promove uma adoração verdadeira? Será que nós investimos energia no que é eterno? Gastamos tempo naquilo que é eterno? Será que sustentamos a obra de Deus com alegria? Será que nós entendemos que participar do sustento da igreja é um privilégio e não um peso? Quando contribuímos com disposição, meus irmãos, nós estamos dizendo: Senhor,
a tua presença é mais valiosa do que os meus recursos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especificamente no livro de Números, essas ofertas estavam apontando para uma realidade ainda mais evidente e viva. No Antigo Testamento, o altar precisava ser dedicado repetidamente. Em Cristo, temos um altar definido, a cruz. Cristo não trouxe bois e nem carros. Ele trouxe a si mesmo. E agora, à luz de Romanos capítulo 12, versículo 1, a nossa resposta é oferecer a nossa própria vida como sacrifício vivo ao Senhor. A conclusão que nós temos então dessa primeira parte de Números capítulo 7 é de que devemos servir ao Senhor com alegria no lugar que Ele nos deu para servir. Números capítulo 7, dos versículos 1 a 11, nos ensina, em primeiro lugar, que Deus se agrada da entrega voluntária. Em segundo lugar, que Deus distribui funções segundo a sua sabedoria. Foi o Senhor quem escolheu o que você iria desempenhar. E terceiro, Deus recebe ofertas que fortalecem a sua adoração. Com isso, que sirvamos ao Senhor com alegria, sem comparações e com uma disposição sincera, porque aquele que nos chamou é digno de tudo que temos e que somos. Que o Senhor te abençoe.